Olá, eu gostaria de falar hoje sobre os impostos no Brasil. E isso está absolutamente relacionado com a reforma da Previdência. É muito comum nós ouvirmos de pessoas dizendo que nos Estados Unidos os impostos são muito mais baratos. Tem gente da classe média que costuma dizer que só compra roupas em Miami, porque lá é metade do preço, ou que os carros são muito baratos nos Estados Unidos, ou até em alguns países da Europa. A verdade é que essas mercadorias, elas não são baratas, elas não têm impostos sobre ela. Porque nos Estados Unidos e na maior parte do mundo, os impostos são sobre a renda e não sobre o consumo, ao contrário do Brasil. Aqui no Brasil é cobrado altos impostos sobre o carro, sobre a comida, sobre o remédio e não se cobra quase impostos sobre a renda, em especial dos ricos. É por isso que quando você compra um carro muito barato nos Estados Unidos, não há problema, porque o imposto já foi recolhido, mas na renda das pessoas. Lá, quanto mais rico, mais impostos você paga. Quanto mais pobre, menos impostos ou nenhum imposto você paga. No Brasil, quanto mais rico, menos impostos você paga. Primeiro, porque o imposto é aplicado sobre o teu consumo. Aquela comida, aquela camiseta, aquele chinelo, aqueles óculos que você compra, está incluso no preço do produto os impostos. E se você ganha R$ 980 por mês ou ganha R$50 mil por mês, você paga o mesmo imposto. Por isso que a gente costuma dizer que o imposto no Brasil ele é inversamente proporcional à renda. Ou seja, quanto mais pobre, mais impostos você paga. Além disso, não é cultura no Brasil cobrar esse imposto de renda, em especial sobre os ricos. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui no Brasil tem uma lei que lucros e dividendos não pagam imposto de renda. O que significa isso? Significa se você é, por exemplo, um grande apresentador de televisão e ganha R$700 mil por mês. É claro que um apresentador como esse não é registrado na carteira, não recebe a folha de pagamento e, consequentemente, não paga imposto. Ele tem uma empresa, ele é pessoa jurídica, ele não retira na forma de salário, ele retira na forma de lucro da sua empresa e, consequentemente, não paga imposto nenhum. É importante pensar um exemplo como esse, que este apresentador pode ter, por exemplo, um motorista e que pague muito bem a esse motorista, por exemplo, R$10 mil por mês. Esse motorista pagará todos os meses mais imposto de renda do que o apresentador de televisão que ganha R$700 mil por mês. Entre esses, tem outros exemplos que vale ressaltar. Por exemplo, a tabela do imposto de renda no Brasil. São só 5 níveis. Se você ganha R$15 mil ou ganha R$100 mil, o imposto é o mesmo. O correto é que quanto mais você ganhasse, o percentual fosse maior sobre a cobrança desse imposto, como era no resto do mundo. Aqui não. Paga muito quem ganha pouco. Não paga nada quem ganha muito. Eu estou dizendo tudo isso, e poderia usar outros exemplos, para falar sobre a reforma da Previdência. Afinal de contas, a pauta é a reforma da Previdência? Se o Brasil, se a conta corrente do Brasil, se o caixa do Brasil está faltando dinheiro por causa da crise econômica, porque as empresas não produzem, as pessoas não consomem, não se pagam impostos, a solução é fazer uma reforma da Previdência que vai atingir os pobres ou cobrar mais impostos dos ricos. Me parece que esse é o ponto que nós temos que conversar. A verdade, se fizéssemos uma tremenda de uma reforma tributária, e como ocorre no resto do mundo, cobrássemos mais imposto de renda dos ricos, se cobrássemos, por exemplo, impostos sobre grandes fortunas, como é feito nos Estados Unidos, sobre a herança. Um exemplo bobo, se cobrássemos o IPVA de quem tem jet ski, avião, helicóptero, nós teríamos uma receita muito maior e não teria estouro no caixa. Mas, ao contrário disso, o governo do Bolsonaro, que tem como ministro da Economia um banqueiro, ele não olha esse conjunto do buraco, caso o buraco exista. Ele olha só um ladinho, só um pontinho. Qual é? A Previdência. E por que ele quer a Previdência? Porque ali estão os mais pobres. O que tem dito o ministro Paulo Guedes? Tem dito que ele quer economizar em 10 anos R$1 trilhão e 100 bilhões de reais. Aí você se pergunta, mas de onde vai sair tanta economia? Segundo os dados do próprio Ministério da Economia, 80% é do regime geral da Previdência. Ou seja, são daqueles que recebem de salário ou de previdência, no máximo um salário mínimo por mês. Os mais ricos não entram na reforma da Previdência. Eles não entram em nenhum tipo de política tributária. Agora, os mais pobres deverão responder por um estouro
que eles não têm nada com isso. Afinal de contas, se a Previdência tem algum déficit, e eu estou convencido que não tem, teremos que rever a tributação sobre os juízes, sobre promotores, sobre aqueles que ganham 50, 80, 100, 150 mil reais por mês. Esses sim tinham que financiar a Previdência, porque aí tem privilégios, aí tem ilegalidades, aí tem imoralidades. Agora, do jeito que veio para cá, a reforma da Previdência, ela pega as mulheres, pega os mais pobres e tenta pegar, em especial, que é o interesse dos governadores do país, as professoras. Dizem eles que as professoras se aposentam muito cedo, 51, 52 anos. E ao mesmo tempo que do magistério, 85, 90% são mulheres. Portanto, como elas se aposentam cedo, o governo precisa contratar mais e cria um problema de caixa para o Estado. E para isso, estão aumentando a idade mínima em 10 anos para essas mulheres. Isso é justo? Logo, as mulheres que trabalham 7 horas por semana, em média, a mais do que os homens? Por isso que eu quero que você pense. Eu quero encerrar aqui com um exemplo que eu dava em sala de aula, ainda na faculdade de economia. Quando eu ia falar sobre a economia brasileira, eu pegava aquele grande quadro negro e colocava um pintinho de giz, uma pontinha de giz, bem no meio, marcava uma pontinha assim, e perguntava para a sala, para os alunos, o que vocês estão vendo? Todos os alunos diziam, estamos vendo uma ponta branca. Eu falava, não, vocês estão vendo um grande quadro negro com uma pequena pontinha branca marcada de giz. Isso é a reforma da Previdência. Não vamos olhar a ponta branca. Vamos olhar esse grande quadro que é a política de impostos no Brasil e o quanto ela é injusta. Um grande abraço e até a próxima semana.